porque agora eu tenho um recado muito importante. Gente, eu ganhei um presente hoje, vou usar com muito orgulho e vou usar aqui no programa, lembrando que hoje é o Dia Mundial da doação do sangue, do doador de sangue. E eu ganhei esta camiseta, que eu quero mostrar para vocês com muito carinho, Doar para Florescer, né? E a gente vai entender o que é esta campanha, a gente vai entender o significado desse doar para florescer, porque hoje a gente recebe aqui com muito carinho a doutora Carolina. Como se pronuncia o seu sobrenome, doutora? Salmoiraghi. 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 Gente, até o final da nossa entrevista eu vou aprender. Pode me chamar de Carol, não tem problema. Doutora, você é diretora do Hemocentro da Unicamp. Diretora de coleta. E você está responsável hoje aqui no programa para nos ajudar a entender por que é importante doar o sangue, doar para florescer. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, né, e ter essa oportunidade de falar com o público de um assunto tão importante, né? Por que doar sangue é tão importante? Bem, antes eu queria falar do dia mesmo, né? O dia de hoje, exato. de conscientização. Hoje, dia 14 de junho, é um dia muito importante para nós hematologistas. É o Dia Mundial da Doação de Sangue. Então, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, hoje a gente comemora, né, esse ato de cidadania, o ato de doar. Então, respondendo a sua pergunta, por que é importante doar? É importante doar porque até hoje a gente não conseguiu achar um substituto mesmo para o sangue. Então, a pessoa que precisa de sangue, e não são poucos, né? Pacientes em acidente de trânsito, paciente em outros traumas, paciente em quimioterapia, crianças recém-nascidas em UTI neonatal. Existe uma gama de pacientes que precisam de sangue e para que eles sobrevivam, a gente precisa, né, de um ato altruísta e espontâneo do outro, né? Então, assim, ainda mais no mundo hoje que está muito egoísta, e a gente reforçar isso. E no dia de hoje a gente agradecer, né, os tantos 8 mil doadores que costumam ir mesmo no Hemocentro da Unicamp mensalmente, porque essa é uma média que a gente tem, não só no nosso Hemocentro, mas todo o nossos hemonúcleos, né, e nossa hemorrede. Então, de fato agradecer. Não só agradecer, mas também conscientizar aqueles que não doam, né, realmente de doar. Então, hoje, se é um dia de conscientização, isso. A quem nós devemos convidar para se tornar um doador? Quem está apto a ser um doador? Não, primeiro, a gente tem que ter em mente que para doar você precisa estar saudável, né? Então, aquela pessoa que tem entre 18 anos, né, e 60 anos que nunca doou, no caso, se a pessoa de 60 anos, de 60 a 69 anos, é para quem já doou, né? Então, se você já é um doador de repetição, você pode doar até os 69 anos. Se você tem, por exemplo, 59, corre para a fila, porque você consegue doar até os 60 anos, né? Então, 60 anos ali é o limite da primeira doação. Então, quem tem de 18 a 60 anos, né, que por favor procure um hemocentro para que a gente possa fazer uma série de perguntas, confirmar de fato que você é saudável, né? Então, essas perguntas não visam apenas, né, a segurança do próprio doador, mas também da pessoa que vai receber o seu sangue, né? E que com isso a gente consiga suprir os nossos estoques. Existe um tipo sanguíneo que é mais difícil e que vocês precisam mais? Rita, essa é uma pergunta frequente, tá? Na verdade, assim, eu costumo dizer, e na verdade nós, hemoterapeutas, costumamos dizer que sangue bom é o sangue doado. Então não fica pensando assim, meu Deus, meu tipo sanguíneo é esse, será que estão precisando? Até porque os estoques são muito flutuantes, tá? Então, por exemplo, hoje, no dia de hoje, nós estamos precisando especificamente de 3 tipos de sangue, tá? O O, no caso, o A e o AB. Mas não necessariamente hoje vai ser um reflexo de amanhã. Então, assim, se você tem essas características, né, tem de 18 a 60 anos, é saudável, pesa mais do que 50 quilos, então, por favor, procure, né, uma das nossas unidades para doação de sangue. E a gente está pensando aqui, você é saudável, que foi o que a doutora falou. Você é saudável? Está entre esses dois início e fim de idade, né? 18 e 60 anos. Exato. E por que você não doou ainda? Rita Maria, eu tenho medo.
Medo de quê? Do que as pessoas têm mais vamos medo, desmistificar doutora? isso, Rita, porque realmente também é algo. As pessoas têm medo do que acham que não vai conseguir repor, então doa e de repente vai ficar fraco. Então é importante a gente desmistificar esse mito, né? Na verdade, se você doar, você não fica fraco. Em 48 horas, no máximo, você já repôs todo o seu plasma e plaquetas. Né? Em 48 horas? Em 48 horas e plasma e plaqueta. Então vamos lembrar, a partir do momento que você doa sangue, né, o seu sangue doado a gente divide em pelo menos 3 partes. Então, plaquetas, né, plasma e o concentrado de hemácia, que é aquele vermelhinho que dá a cor vermelho ao sangue. Plaqueta e plasma, em 48 horas, você inclusive estaria apto a doar novamente, especificamente plaqueta e plasma. Né? Por que a gente pede a doação, né? Que no caso o homem, a gente que espere 90 dias, que mulher espere 90 dias e que homem espere 60. Exatamente por causa da parte vermelha, dos glóbulos vermelhos do sangue, que eles demandam, né, um pouco mais de tempo para você repor, né? Que sua medula volte a fabricar no nível ideal esse componente, né? E você repõe os estoques principalmente de ferro. Por isso que a gente orienta, né, os homens a doarem de 3 a 4 vezes no máximo no ano, um intervalo de 90 dias, e no caso mulher 3 vezes, né, a 60 dias, e mulheres de 90 dias, né? A cada 90 dias, no máximo 3 doações por ano. É isso. Então, a cada 3 meses a mulher e a cada 2 meses o homem. Exatamente. Tanto faz para um ou para outro, esse é o tempo ideal para que essas hemácias se multipliquem, sejam repostas. E aí fica tudo normal. Fica tudo normal, não tem nenhuma... Assim, é porque, como eu te disse, a gente pensa não apenas no paciente que vai receber esse sangue, né, nessas vidas que estão salvas, mas também... O doador para a gente é algo muito precioso. A gente não vai sugerir algo que de alguma forma impacte negativamente a vida dele. É por isso a importância, né, de cumprir aqueles critérios. E eu vou até fazer aqui um pedido a você que tem curiosidade de entender como é que funciona, né, a doação de sangue. Entre no site do Hemocentro, né, hemocentro.unicamp.br. Lá mesmo na aba, tem todos os aspectos, né, os critérios muitos dos critérios que a gente usa para dizer se você pode ou não doar. Entre o uso de medicações, algumas doenças, quanto tempo de inaptidão que a gente chama, né, vacinas. Então tem uma série de informações, né, que é interessante antes mesmo de procurar o Hemocentro, você pode ler, entender, exatamente, conhecer, para depois, então eu estou dentro de todos estes critérios, perfeito, estou apto a doar, exatamente, aí sim busca o Hemocentro. Exatamente. Tanto no Hemocentro da Unicamp, como também no nosso Instagram, @HemocentroUnicamp, né? Então, tudo junto. Tem muitas dicas, inclusive quiz, né? Você sabia. Então, assim, para realmente a pessoa se capacitar. Que, como você disse anteriormente, é muito importante, né? Até nós, como mulheres, como mães, a gente estimular essa virtude, né? Esse altruísmo de ajudar o próximo. E, Rita, de verdade ajuda, tá? Porque, assim, o slogan da OMS é: nós vivemos porque você doa. Esse é o slogan de 2023 para o dia de hoje. Então, de fato, nós vivemos porque você doa, não é poesia. Eu, inclusive, estou aqui. Eu tive uma cirurgia que ela acabou complicando, um apendicite, em 2020. E por causa de 9 doadores, né, 9 doadores, a gente está aqui conversando. Né? Então, às vezes, a pessoa, assim... Às vezes, assim, tá um pouquinho longe aquela possibilidade de, tipo, você vai precisar doar sangue ou não. Pode acontecer com qualquer um, né? Então, assim, não só vamos estimular essa virtude, né, de realmente praticar esse ato de cidadania, mas como também até nos precaver, porque pelo menos 3% da população doando, que é isso que a OMS orienta, idealmente 5% da população, tá? Isso é o ideal. É ideal. Mas se pelo menos 3% da população brasileira doasse, os nossos estoques estariam muito bons. Quer dizer, entendeu? Não teria essa flutuação. Não tem que esperar férias, não tem que esperar feriado prolongado para falar assim, vai ter muito acidente, vai precisar de mais. Não tem que esperar isso. Não. Inclusive, eu tenho até uma sugestão. Tem pessoas, a Unicamp, nós sabemos, é um hospital que acolhe pessoas de
vários lugares do Brasil e até de outros países que vêm para cá buscar o conhecimento médico, né, de várias especialidades para a cura das suas doenças. Isso a gente sabe, é um ponto, é um foco. A Unicamp é um ponto de referência. Porém, muitas pessoas vêm acompanhadas de parentes que não estão doentes. Você é uma destas pessoas que você ou acompanha essa pessoa que está doente, que vai na Unicamp, e você é saudável. Então, eu vou fazer um convite a você. Todas as vezes que você for à Unicamp, você está saudável, vai ler lá, a gente vai repetir daqui a pouco o site para você entrar. Está de acordo com todas aquelas informações? Olha, enquanto a pessoa está sendo atendida no médico, eu vou até ali doar e já volto. Então, olha, a gente vai na Unicamp, tem tanta gente do lado de fora, comendo um monte de bobeira, não sei o quê, tá ali à toa. Vai doar. Maravilhoso, Rita, exatamente. Se você não pode doar, leve alguém com você. Se você realmente tem esse tempo, né, disponível, procure um hemocentro. O importante não precisa nem ser nosso, o importante é que você doe. O importante é realmente praticar este ato de cidadania, porque sangue bom é sangue doado. Porque hoje a gente está falando de uma ação mundial. Com certeza, com certeza. Realmente, como eu te disse, disponibilizar um pouco do seu tempo, férias estão chegando, né? Então, antes de fazer aquela viagem, antes de viajar com os filhos, para um pouquinho, né? Sabe quanto tempo demora uma doação de sangue? O ato mesmo de doar? Então vamos desmistificar isso. Primeiro, doar não dói, tá? Então, na verdade, é simplesmente uma picada. Tem medo de sangue? Olha pro lado, não tem problema. Então é uma picadinha. Depois de uma picadinha, você vai ficar em torno de 10 minutos doando. E é isso. A parte que antecede isso é a parte que a gente precisa conhecer o doador. Então, uma entrevista. Então, nessa entrevista vai ser importante a gente tirar todas aquelas dúvidas. Se você já entrou no site, isso vai facilitar muito, até para você entender, né, o que o triador, né, o que o profissional vai estar perguntando para você. E eu queria também aproveitar que eu gostei muito da sua ideia de quem está lá no Hospital das Clínicas ou então alguém que esteja acompanhando o DOI, falar que existe, além da doação de sangue total, né, que você senta, eles picam você e aí você doa 450 ml do seu sangue, que é menos do que 10% da volemia. Pra você não só uma volemia de uma pessoa média, assim, seria em torno de 5 litros. Então, 450 ml realmente não traria impacto, tá, para esta pessoa. Então, existe outra forma de doar, além de sangue total, que é uma forma que a gente chama de aférese. Então, você consegue sentar lá, fica em torno de 100 minutos sentado, então demora um pouco mais do que 1 hora, mas para esses pacientes que você falou que estão aguardando, né, o familiar se consultar em um hospital seria excelente. Então, para esses pacientes, essa doação específica, onde uma máquina é acoplada, né, a esse equipo, e a gente consegue coletar apenas uma parte específica do sangue. Então, eu não falei de plaqueta aqui, que depois de 48 horas você já consegue doar de novo se você doar apenas plaquetas. Então, através desse procedimento que a gente chama aférese, né, plaqueta aférese, você consegue doar apenas plaquetas. E 48 horas depois, você estaria apto a doar plaquetas novamente. Ou seja, porque foi reposto pelo organismo. Sim. Por exemplo, no plantão mesmo que eu tive da semana passada, Rita, a quantidade de plaqueta que a gente precisou mandar para muitas crianças de UTI neonatal, né, realmente que nasceram prematuras, teve um caso lá de trigêmeos que eles nasceram muito prematuros e realmente acabaram complicando e só cada um deles, assim, precisou de muitas doses de plaqueta. Então, eu trago esses casos clínicos para você realmente entender e para que o pessoal de casa compreenda que doação de sangue, né, a necessidade, na verdade, do sangue, não é só num acidente, não é só numa cirurgia, é muito nos dias a dias, é gestante que precisa, é nenenzinho que precisa, né, é o idoso que tá fazendo quimioterapia que precisa, é o jovem, fui eu numa complicação de cirurgia, então realmente é um cenário que pode atingir qualquer um. Então, não espere um amigo, uma amiga, uma Exatamente. pessoa da família precisar desse sangue para você ficar desesperado na sua rede social. Isso. Gente, alguém pode ir lá doar e pode ser qualquer tipo de sangue. Eu vejo pessoas desesperadas. Por quê?
porque esperam chegar o momento da necessidade para entender que doar sangue é um ato altruísta, porque você vai estar ajudando alguém de alguma forma, em algum momento, que a gente não sabe se vai ser uma cirurgia ou o que vai acontecer, mas não espere chegar o momento da necessidade, que pode ser até com você. Então, eu acho que nós hoje aqui queremos muito mais estimular pessoas dentro dessa faixa etária de 18 a 60 anos, indivíduos saudáveis que vão lá, nós vamos passar o endereço novamente, vocês vão ler todas as instruções, as orientações, as dúvidas que talvez você tenha já estão lá esclarecidas. E aí você busca um hemocentro, como estamos com todo o Brasil, busca um hemocentro aí na sua cidade. E sendo aqui de Campinas, a Unicamp ou região, a Unicamp recebe. Você que vem para a Unicamp acompanhando alguém também pode doar. Então, existem muitas formas. O que não dá para fazer é deixar de doar. E eu fiquei curiosa com a campanha Doar para Florescer. Eu gostei do título. Inclusive, tem até umas bandeirinhas aqui. A gente aproveitou realmente o mês a festividade. De junho. Isso, as festividades juninas, para realmente abordar esse aspecto. E os doadores receberam, né? A gente fez um cordel relacionado com a doação de sangue, então eu convido todo mundo, né, realmente, de novo, a entrar no nosso Instagram, @hemocentrounicamp. Tudo junto. Tudo junto. Hoje foi um dia muito especial, a gente teve uma banda lá para os doadores, né? Realmente para homenagear, né, essas pessoas que são verdadeiros heróis. E não só para homenagear, mas também incentivar vocês. Eu adorei sua fala, Rita, que você começou aqui antes de você me chamar, que você falou assim, você mãe, com 18 anos você vai fazer alguma coisa. Então eu queria realmente fazer o link. Se você é mãe, ele fez 18 anos, né? Seu filho ou sua filha fez 18 anos, não só tira a carteira de motorista, vamos também levar no hemocentro para doar, né? Isso é muito importante. Isso. Né? E olha, nós estamos aqui falando, né? Já estamos disponibilizando, vamos disponibilizar daqui a pouquinho para você, mas tem uma dúvida, inclusive da equipe, que eu vou transferir para a doutora, que muitas pessoas não sabem o seu tipo sanguíneo. Isso. Quando eu perguntei o seu tipo sanguíneo, você falou, não tem problema, o importante é ler, conhecer, saber e doar. Exatamente. Então não tem problema o tipo sanguíneo, mas se por acaso ela for doar, ela fica sabendo qual é? Porque na verdade, a partir do momento que você doa, né, então você entra, a gente vai avaliar, vai ter aquela conversa, ela vai doar, vai ficar ali os 10, 12 minutos dela doando. Ao final ela come um lanche e recebe a carteirinha. Nessa carteirinha vai ter o tipo sanguíneo dela, né? Não só o tipo sanguíneo dela, mas quando ela pode retornar. Então, às vezes, o homem e a mulher fica complicado. Poxa, no caso da mulher, né? Será que já passaram 90 dias, eu posso doar de novo? No caso do homem, será que passaram 60 dias, eu posso doar de novo? Lá na carteirinha vai estar explicado, né? Pode doar a partir de tal data. Então, realmente, a gente se organizou de uma forma que eu não quero que o doador tenha dor de cabeça. Inclusive, a gente manda WhatsApp, manda e-mail, né? Olha que legal! Exatamente, lembrando o doador, opa, tá chegando a hora de você doar, né? Novamente. Então, realmente, a gente se certifica para que a gente consiga fidelizar esse doador. Graças a Deus, pelo menos mais de 50% dos nossos doadores são doadores de repetição, né? Então, são espontâneos e de repetição. E isso garante mesmo que a gente tenha aí um sangue seguro. E olha, eu falei sobre esperar a necessidade para pedir o sangue de alguém, dos amigos, para fazerem a doação. Mas meu irmão já está com Jesus, mas ele precisou, né, de uma doadora. E a minha irmã, por ter o mesmo tipo sanguíneo que ele, O positivo, ela se ofereceu para ser a doadora do rim. E foi muito interessante que ela fazendo todos os exames na Unicamp e ela descobriu que estava com diabetes. Então, tem muitas pessoas que vão fazer a doação de sangue e acham que não tem nada. Não, eu respondo em todas as perguntas. E existe também, porque quem vai receber esse sangue, vocês analisam. Sim, então, porque de repente a pessoa fala, nossa, eu vou precisar de sangue. E será que esse sangue... Essa é uma dúvida que as pessoas têm também. Na verdade, no quesito diabetes, a gente não avalia a glicemia, tá? Mas a gente com certeza vai conseguir imaginar se aquela pessoa tem anemia,
porque a gente faz uma medida, né, do hematócrito dela, do nível de hemoglobina, a partir de uma picadinha, né, no dedo dela. Então a gente consegue imaginar se aquela paciente está com anemia ou não. E sim, nós já tivemos diversos casos onde a pessoa chega lá e fala: nossa, eu tô com essa anemia e não sabia, mas eu tô falando isso tudo, mas eu não quero que... É interessante a gente não deixar a mensagem que procure o Hemocentro para saber se você tem anemia. Não, eu falei da doação de órgãos. Isso, a minha irmã ia doar um rim. Exatamente. É diferente, viu? Exatamente. Mas assim, é importante também o pessoal saber que sim, nós garantimos um sangue seguro. Então a gente vai triar, a partir do momento que você vai sua bolsa só vai ser liberada a partir do momento que a gente tipala, né, a gente souber exatamente qual o tipo sanguíneo dela e se aquelas doenças, né, infecciosas transmitidas pelo sangue estão zeradas, ou seja, não tem chance realmente de você passar alguma infecção para a pessoa que vai receber doença para quem vai receber. Exatamente. Porque é legal a gente falar isso, porque falar, mas eu não quero receber sangue. Como que eu vou saber se eu pegar alguma... Não, gente, não pega. Porque esse sangue, ele é cuidado, ele é analisado, avaliado. Exatamente. E, se necessário e não for, ele é descartado. Exatamente. Mas ele não é repassado para um paciente que já está com a saúde frágil, necessitando desse sangue, e esse sangue não vai ser bom. Não, é tudo sangue bom, né? Totalmente. Não é sangue bom só de quem doa, é sangue bom que recebe. Na verdade, a questão toda não só a técnica, mas todo um profissional treinado, uma grande equipe por trás mesmo do Hemocentro, né? Porque o que o doador acaba vendo é o momento ali da doação. Mas realmente, o pós tem muitos funcionários, são 300 funcionários trabalhando para que vocês tenham um sangue seguro, né? Se Deus o guarde, alguém precisar. Doutora, eu quero agradecer demais a sua participação. Vamos ver se eu aprendi o sobrenome dela. Doutora Carolina Lima Salmoiraghi. Uau! Acertei? Acertou. Falei que até o final da entrevista eu ia conseguir falar? Ela é diretora do Hemocentro da Unicamp e hoje está aqui para justamente nos lembrar, nos auxiliar, né? E também incentivar a respeito da doação de sangue. Doutora, muito obrigada por sua presença. Obrigada a você. E eu agradeço o meu presente, inclusive tem aqui o cordel que ela falou, né? Amanhã eu vou vir com a camiseta. Amanhã eu vou fazer o programa com a camiseta. E aqui, ó, tem um mimo aqui, gratidão, gostoso. Então, muito obrigada, viu, pelo presente. E amanhã me aguardem. Eu vou usar a camiseta com muito amor e carinho. Porque eu quero florescer, doutora. Mais uma vez, obrigada.